Como cantar com diafragma. Hoje é o dia que você vai aprender exercícios para o seu diafragma, como usar corretamente o seu diafragma na hora de cantar. Você vai entender tudo sobre o funcionamento do diafragma e qual a função dele também durante a sua apresentação, quando você canta, quando você fala. Vamos pro vídeo. Meu nome é Ícaro Melo e você está no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar sem enrolação, direto ao ponto e com embasamento científico. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Você vai entender a questão do diafragma, como ela funciona e por que as coisas não são bem assim como a gente via no passado. Muita coisa mudou porque a ciência vocal avançou. A primeira coisa que eu quero que você encontre no seu corpo é onde fica o bendito do diafragma. O diafragma, ele é um músculo, vou colocar aqui para cima, mas ele fica mais para baixo, tá? Ele é um músculo no formato de concha assim, vamos colocar dessa forma assim, ele é nesse formato, mas ele pega toda a circunferência do seu corpo. Faz o seguinte, ó, vai com seus dedos tateando até chegar aqui no final das costelas. Quando chegar no final, você dá uma entradinha com seus dedos assim. Deixa uma mão só lá e faz assim, ó. Dá uma tossidinha. Você vai ver que tem um músculo que vai fazer isso aqui, ó. Sentiu? Se sentiu, fala aqui pra mim nos comentários. Esse músculo é o seu diafragma. Olha só que legal também. Agora você vai vir aqui do lado, também lá no final das costelas, e vai fazer a mesma coisa. Você vai sentir que também dá um soquinho. Esse músculo também é o diafragma. Quer ver o mais impressionante? Vai lá nas suas costas também, no final das suas costelas. Você pode começar por aqui, ó, e ir seguindo. Vai até as suas costas lá atrás, fica com uma das mãos e dá uma tossidinha. Você viu que tem um músculo que faz assim também? Também é o seu diafragma, ou seja, o seu diafragma ele pega o seu corpo inteiro, a circunferência inteira do seu corpo. Ele é esse músculo em formato de concha que está aqui abaixo dos nossos pulmões, dividindo o nosso corpo no meio, e quando a gente respira, a função dele é fazer isso aqui, ó. Ele arqueia para baixo, e quando ele faz isso, ele faz com que os nossos pulmões sejam puxados e encham de ar. Quando ele empurra para cima, nossos pulmões esvaziam. É por isso que o diafragma tem como função controlar a nossa respiração. Mas, Ícaro, se ele controla a respiração, em que momento sai som do diafragma? Nenhum. Você não canta pelo diafragma. A função do diafragma é controlar o fluxo de ar. Ele e outros músculos trabalham nisso, mas ele é o músculo principal nesse caso, tá? É controlar o fluxo de ar. Então, quando você pensa em afinação, quando você pensa em técnica, em mudança de nota, coisas assim mais ligadas ao som, o diafragma não tem tanto a ver. Claro que um diafragma destreinado vai desestabilizar o fluxo de ar e você pode desafinar, mas pouquíssimas vezes a culpa é do diafragma isoladamente. Ícaro, então por que o pessoal fala tanto que, olha, você cantou assim porque você cantou sem diafragma? Ó, você tá gritando muito porque você tem que jogar a voz no diafragma. Pessoal, o diafragma tá aqui embaixo, aqui em cima estão seus pulmões, suas pregas vocais estão aqui. O diafragma não ajuda em nada no som, assim, diretamente, eu não mando som para ele, sabe? Ele continua funcionando ali, ó. E olha só que interessante, então, Ícaro, como eu faço para usar o diafragma, mesmo que seja só para controlar o ar? Ele já tá funcionando, agora enquanto você tá me assistindo, porque sem o diafragma funcionando, você não respira, não existe ar entrando nos pulmões se o diafragma não faz esse movimento aqui, ó. Faz aí, ó, respira, puxa o ar. Ele abaixa, você vê até que sua barriga vai para frente, por quê? Porque os seus órgãos são empurrados para frente a hora que o diafragma desce. E quando você sobe, eles voltam para o lugar e o pulmão esvazia, porque ele está fazendo pressão nos pulmões. Essa é a função do diafragma, não emite som, mas ele precisa ser treinado, por quê? O ar é o combustível da nossa voz. E uma vez que a gente precisa fornecer combustível no tempo certo, como um motor de carro precisa de combustível no tempo certo, você precisa ter refinamento no movimento desse diafragma, tanto para a captação de ar mais eficiente, quanto para a economia do ar que sai, e você não agredir demais as suas pregas vocais com esse ar saindo. Então, antes da gente ir para os exercícios, você já canta usando o diafragma, você não manda som para o diafragma, você não canta pelo diafragma, ele não vai deixar o seu som mais bonito, ele não vai deixar o seu som mais encorpado, ele não vai afinar o que você está cantando. A função do diafragma é outra, é fornecer combustível para a nossa voz. O que é esse combustível da voz? É o ar. Entendeu? Então escreve aí. Cantar pelo diafragma não existe. Ou se você quiser escrever também, o ar é o combustível da nossa voz. Beleza? A gente vai para os exercícios agora. Antes de ir para o exercício, eu quero saber se você é inscrito aqui no canal. Dá uma olhada aqui embaixo, se está aparecendo o botão inscrever-se. Se tiver escrito inscrever-se é porque você ainda não é inscrito. Então você não vai receber sempre que eu postar uma aula nova aqui no canal, sempre que eu entrar ao vivo em uma live para tirar as dúvidas, responder os comentários de vocês. Tudo isso só aparece para quem é inscrito no canal. Então clica aqui embaixo em inscrever-se, depois marca o sininho que aparece do lado, clica
clica nele e coloca todas as notificações. Aí sim, sempre que eu postar uma aula nova, gratuita, sempre que eu entrar ao vivo, o YouTube vai te avisar. Agora eu quero também aproveitar esse tempo enquanto você se inscreve para agradecer aos membros do canal. Quem são os membros do canal? Os membros do canal são pessoas que fazem com que esse canal avance, com que a gente tenha equipamento para gravar os vídeos para vocês, para que a gente consiga investir mais em informação e conhecimento para vocês. Eles contribuem com o canal. Por conta disso, eles têm vários benefícios. Existe uma área secreta aqui no canal que é só para os membros do canal, onde eles têm vídeos de bastidores, onde a gente conversa sobre outros assuntos. Os membros do canal têm prioridade nas perguntas das lives, tem prioridade na resposta dos comentários aqui do canal. Quando o canal tinha 10, 100 inscritos, eu conseguia responder todo mundo. Mas agora que o canal já passou de 1 milhão de inscritos, eu dou prioridade para os membros do canal, respondo eles na frente de todo mundo, antes de todo mundo, e depois respondo o resto se der tempo, porque é muita gente. Então, se você quiser ter todos esses benefícios, depois de se inscrever no canal, vai aparecer o botão Seja Membro aqui embaixo. Clica nele e dá uma olhada nas condições. Você pode ser apenas um apoiador ou um membro do canal para ter todos esses benefícios, tá bom? Vamos para os exercícios agora, enquanto você se inscreve e se torna um membro do canal. Um exercício muito simples que você pode fazer agora é o exercício do S fraco. Que exercício é esse? Fazendo um som de S. Faz aí. Cuidado que você tem que tomar. Não fazer pressão demais para você sentir isso aqui doendo, ó. Faz bem leve. O foco tem que ser o seu abdômen, o seu diafragma. Esse exercício ele vai fazer com que você aumente a resistência do seu diafragma. Existem dois conceitos quando a gente pensa em musculatura. O conceito de treino isométrico e isotônico. Esse conceito tem a ver com o seguinte: quanto tempo sua força dura e o quanto de força você aplica. Você consegue aplicar num golpe, por exemplo. Esse treino aqui a gente está treinando a nossa isometria, que é a sustentação dessa força. Então você vai pegar por 3 minutos durante o seu dia, todos os dias, e fazer... Se puder fazer de manhã, à tarde e à noite, melhor ainda, tá? Mas 3 minutos pelo menos de S fraco. Um outro exercício que você pode treinar também é o S em staccato. Staccato é um termo musical que se refere a sons assim, ó, ou tec, 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 sons rápidos, sabe? Então a gente vai fazer esse S em staccato, que é faz em torno de 5 vezes e no último prolonga, assim, ó. Então 5 e no sexto prolonga. Também por 3 minutos. Muita atenção, porque esses exercícios podem te dar tontura. Se você ficar com tontura, senta, respira, é muito normal, porque a gente está quebrando esse ciclo de respiração incorreta, tá? Vai te dar às vezes desespero, porque, meu Deus, eu preciso respirar logo, eu tô aqui nesse exercício do S fraco, porque o seu cérebro quer puxar ar logo, ele pensa que você tá com falta de ar. Isso faz parte do treino também. Uma dica que eu quero te dar: eu tenho um vídeo completo só sobre respiração com vários outros exercícios, ensinando inclusive a respiração intercostal. Você sabe o que é? Sabia que você não precisa cantar enchendo o barrigão? Eu vou te mostrar isso nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Clica nele, é um vídeo focado em exercícios de respiração e como usar a respiração corretamente. Clica lá e continua aprendendo.